Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 12 a 16. O meu preceito é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos destineis para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Palavra da salvação. Comentário João 15, de 12 a 16, Santo Agostinho. Onde há caridade, o que pode faltar? E onde não há, o que pode prestar? Este amor, porém, é distinto daquele pelo qual os homens amam um aos outros como homens. Por isso, acrescentando, como eu vos amei. E para que nos amou Cristo, senão para que possamos com Cristo reinar? Com este mesmo fim, portanto, nos amemos uns aos outros, para que assim distingamos nosso amor daqueles que não se amam, para que Deus seja amado, porque no fundo não se amam de verdade. Já os que se amam para possuir a Deus, estes são os que verdadeiramente se amam. Como acima tivesse dito, o meu preceito é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Disto resulta como consequência o que diz o próprio João: como ele deu a vida por nós, igualmente nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isto é o que os mártires fizeram em seu amor ardente, e por isto, na mesa de Cristo, não evocamos a memória deles como a dos outros, para rezar por eles, mas sim para seguir seus rastros. Com efeito, não fizeram outra coisa senão dar aos irmãos o mesmo testemunho que haviam recebido da mesa do Senhor. Pela mesma caridade, amamos Deus e o próximo, mas a Deus amamos por causa dele mesmo, a nós e ao próximo por causa de Deus. Sendo dois, portanto, os preceitos da caridade, dos quais depende toda a lei e os profetas, o amor de Deus e o do próximo, não sem razão, a Escritura coloca muitas vezes um pelo outro, porque quem ama Deus é consequência que cumpra os preceitos de Deus. Logo, é consequência que ame o próximo, porque este é um preceito de Deus. Daí que siga: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Que grande mercê! Como o servo não pode ser bom a menos que cumpra os preceitos do seu senhor, Jesus quis que, pelo mesmo critério, fossem reconhecidos seus amigos. Assim, pode ser tanto servo quanto amigo quem for um bom servo. Mas como entender que o bom servo pode ser, ao mesmo tempo, servo e amigo? Esclarece isto dizendo: não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Desta forma, já não seremos servos no momento em que formos servos bons. Ou por acaso um senhor não confia seus segredos ao servo bom e de comprovada lealdade? Mas, tal como há dois temores, assim há duas servidões. Há o temor que a perfeita caridade lança fora, e dentro dele a servidão que, com o temor, deve ser também lançada fora. E há outro temor que é puro e permanecerá pelos séculos dos séculos. Assim, o Senhor tinha os olhos voltados para os servos da primeira servidão quando disse: não mais
vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não se refere, por certo, ao servo do temor casto, pois a este diz: muito bem, servo bom, entra na alegria de teu senhor. E sim ao servo do temor que é lançado fora pela caridade, e deste fala assim em outra passagem. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica nela para sempre. Como, pois, nos deu poder de nos tornarmos filhos de Deus, não sejamos servos, e sim filhos, mas de tal modo que, para grande espanto, ainda sendo servos, não sejamos servos. Saibamos, porém, que é o Senhor quem opera essa transformação. Aquele servo, o que não sabe o que faz o seu senhor, não sabe disso. E quando faz algo de bom, orgulha-se como se o feito fosse seu, e não do seu senhor. E gloria-se em si, não no Senhor. Segue, chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Em que sentido havemos de entender que nosso Senhor deu a conhecer aos discípulos tudo quanto ouvira do Pai, se justamente omitiu muitas coisas por saber que não as poderiam suportar? Pois bem, ele diz que deu a conhecer aos discípulos tudo o que sabia que daria a conhecer no tempo da plenitude, a respeito da qual diz o apóstolo: então hei de conhecer como sou conhecido. Assim, como esperamos a imortalidade da carne e a salvação das almas, do mesmo modo devemos esperar o conhecimento de tudo quanto o unigênito ouviu do Pai. Esta é uma graça inefável. O que éramos, afinal, antes de escolher Cristo, senão iníquos e perdidos? Não tínhamos ainda crido nele quando nos escolheu, pois se tivesse escolhido quem já cria, teria escolhido quem já o escolhera. Esta passagem, por certo, mostra como são fúteis os vãos raciocínios dos que dizem que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, porque Deus sabia de antemão que seríamos bons, e não porque ele mesmo nos haveria de tornar bons. Ora, se nos tivesse escolhido por saber de antemão que seríamos bons, teria também sabido de antemão que o haveríamos de escolher primeiro. Não há, afinal, outro modo de sermos bons, a menos que queiras chamar de bom quem não escolhe o bem. O que então escolheu nos homens se não tinham nada de bom? Não há como dizer. Fui escolhido porque cria. Se crias nele, afinal, já o tinhas escolhido. Tampouco podes dizer: antes de crer, eu já fazia o bem, e por isso fui escolhido. Que obra, afinal, pode ser boa antes da fé? O que resta, então, que digamos senão que éramos maus e fomos escolhidos para que, pela graça do nosso escolhedor, ficássemos bons? Fomos escolhidos, pois, antes mesmo da fundação do mundo, por meio daquela predestinação pela qual Deus conhece de antemão seus feitos futuros, e foram escolhidos no meio do mundo com aquele chamamento com que Deus levou a cabo o que predestinara. Com efeito, esses homens que Deus predestinara, Deus depois os chamou. E vede como nosso Senhor não escolhe homens bons, mas torna bons os que escolhe. Pois segue: eu vos destinei para que vades e deis fruto. Este é o fruto sobre o qual dissera: sem mim nada podeis fazer. Ele é o próprio caminho em que nos destinou para que vamos. Nosso fruto, portanto, é o amor, que por ora está ainda no desejo e não na saciedade. E o que quer que peçamos com este desejo em nome do Filho unigênito, o Pai nolo dará. Daí que siga:
a fim de que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Ora, pedimos em nome do Salvador aquilo que entra no cálculo da salvação.